Professor, você está mutado. Importante. Importante aparecer a voz na gravação, né, para vocês também. Boa, vamos lá então. Vamos continuar com a nossa disciplina de linguagens para a internet. E hoje vamos falar um pouquinho mais de CSS, né? Especificamente, vamos falar de layout tableless e menus CSS. A data aqui embaixo está errada, mas é aula 6 igual. Depois a gente troca aqui, é parte 1 também. Para contextualizar, né, no cronograma, nós estamos na última parte, né, de conteúdo, então teriam bastante conteúdos para hoje, para não ficar pesado a parte de CS3 e validação CSS, eu não vou passar hoje, eu vou pensar uma forma de dar um overview para vocês, algum vídeo talvez que resuma, que eu possa fazer curtinho, alguma coisa assim, para não sobrecarregar muito vocês, né, e vamos focar principalmente na parte de layout tableless e de CSS para aplicado a menus, que vai ser o que nós vamos mais utilizar, né, para conseguir dar vida para nossa página, e também vai ser a avaliação, né, da semana que vem. Para quem não estava aqui no início da aula, eu estava comentando que nosso trimestre, né, ficou bem curtinho. Nós começamos dia 4 de outubro, já tinham algumas aulas que estavam atrasadas, e nós temos até dia 1º de novembro para fechar o trimestre. Então, para esse trimestre, o conteúdo programático era basicamente layouts, né, CSS, folha de estilo e tal. Então, nós vamos ter que agora condensar, né, nessa aula de hoje o conteúdo que falta de uma forma que não fique muito pesado e que fique fácil de vocês conseguirem aplicar depois. Vou disponibilizar, inclusive, alguns códigos para vocês depois no GitHub. Vocês vão poder acessar esses códigos para editar eles. Eu acho que vai ajudar também. E aplicar, né, isso tudo para fazer o projeto final, né, o trabalho final, que vai ser a avaliação do trimestre. Então, a avaliação desse trimestre vai ser 50% os exercícios que vocês já estão fazendo, né, que valem também presença para os sábados e para as aulas anteriores, né, como são assíncronas, pelo menos parte delas são assíncronas, e mesmo as que são síncronas, né, não estou fazendo a chamada está sendo cobrada através dos exercícios. Então, fazer esses exercícios, né, de forma que pelo menos haja um esforço para ser o mais próximo de correto, né, possível, vai ser um fator, né, que vai pesar na nota de vocês. E o outro fator vai ser esse trabalho, né, que tem até dia 1º de novembro para a gente fazer. Também eu reforcei, né, que todos os exercícios desde o dia 4 de outubro até agora tiveram seu prazo prorrogado para quarta-feira, né, porque alguns de vocês me relataram que estava apertado o prazo, estava difícil, né, estava muita sobrecarga. Mas, infelizmente, né, agora não tem muito que a gente fazer, porque até dia 1º de novembro temos que encerrar o semestre, o trimestre. Bom, beleza. Vamos falar um pouquinho de layout tableless, né? Lá no início, quando eu comecei a falar de CSS, eu mencionei, né, que antes da criação do CSS nós tínhamos muitos layouts baseados em tabelas, né? Principalmente aqueles sites dos anos 90, né? Todo quadrado, cheio de... sem muitos estilos, né? Eram basicamente os estilos que tinham eram cores de fundo, né? Algumas bordas e tal, mas era um layout bastante feio, né? Bastante sem graça comparado com os atuais. Basicamente, o pessoal usava muitas tabelas naquela época, né? E usava outras marcações direto no HTML porque não tinha CSS. Agora existe CSS, mas ainda tem muita gente que frequentemente acaba usando HTML para dar estrutura, né? Na prática, a tag table, né, que é de tabela, ela tem como propósito criar tabelas, né? Justamente tabelas para formatar dados em forma de tabela, que tem linhas, colunas. Então, esse aqui é um exemplo correto, né, do uso da tag table. Então, como o HTML é uma linguagem estrutural, né, ou pelo menos deveria ser, ela deve ser usada para adicionar estrutura a um conteúdo, né, através de várias tags. E não necessariamente para, né, dar a forma, dar o aspecto visual para esse conteúdo, né, que é o papel, né, das folhas de estilo, né, do CSS. Então, lembrem sempre que não é errado usar a tag table, porém, usem ela para o propósito que ela serve, né, que é criar tabelas de dados, como esse exemplo, por exemplo. Então, como eu falei, né, muita gente continua usando, e aí surge, né, como solução a questão do layout tableless, né? Tableless, né? Sem tabelas. Então, basicamente, além de ser algo assim antiquado, né, não é adequado usar tabelas para dar estrutura para elementos HTML. Isso também pode causar, por exemplo, alguns problemas de renderização, né? Principalmente quando nós falamos, né, de ter uma página que ela se autoajusta em diversos dispositivos, né? Então, quando nós não usamos CSS para isso, nós não temos, né,
sites que conseguem se autoajustar, ou seja, não temos sites responsivos, né? Responsividade é a habilidade que um site tem, né, de conseguir se adaptar para diferentes tamanhos de tela, dispositivos e tudo mais. Que também é um conteúdo que não vai estar dentro desse trimestre ainda, mas é importante que vocês saibam, né, que é a responsividade. Então, como eu falei, a solução para isso é usar TableAs, né? E como no início da aula, né, eu estava conversando com vocês, TableAs tem tudo a ver com usar, né, divs, por exemplo, ou mesmo outros tipos de elementos HTML, né, que dão estrutura para a página, ao invés de usar tables, né? Então, esse aqui é um exemplo que está no GitHub e vai ser também a estrutura, né, o esqueleto base mesmo do nosso site, que vocês vão usar esse código para dar vida para ele, né, estilizar. Vocês vão poder adicionar um cabeçalho personalizando, seja lá qual for o domínio que vocês querem estilizar. Por exemplo, eu quero fazer um site para uma revistaria, uma sorveteria, um site de loja de tênis, enfim. Vocês vão poder adicionar as imagens e tudo que vocês acharem conveniente nessa estrutura, né, nesse esqueleto, né, o conteúdo, a barra, vocês vão poder mudar. Se quiser tirar a barra, pode tirar. É só um esqueletão mesmo, né, para mostrar que é possível sim fazer sites, né, sem usar tabelas. E só vou mostrar o exemplo rodando para vocês. Seria basicamente isso, né? Nossa estrutura, né? Base é essa. Se nós olharmos para o código, vocês vão ter acesso a esse código também. Estou usando aqui o IntelliJ, que é uma outra ideia. Geralmente eu uso ela para programação em Java, e quando eu vou programar web, eu costumo usar o Notepad++, que ele é bastante simples. Mas como eu estava usando esse aqui também, eu estou usando ela, mas é basicamente mesma ideia, tá? Vão ter arquivos, vai ter arquivo HTML, arquivo CSS, então não muda nada. Só muda a forma de visualizar aqui as linhas de código. Pode continuar usando o Notepad++, ou se alguém quiser usar outra, né, fica livre para usar, são só sugestões. Então nós temos aqui um arquivo chamado TableAs, que é basicamente, né, uma estruturinha cheia de divs, né? Então as divs são, como eu falei no início da aula de novo, né, são conjuntos de elementos. Na verdade, divs são elementos, né, mas que abraçam e delimitam um conjunto de elementos que tem algum significado. Então, se nós olharmos esse código aqui e fazermos o paralelo com essa estrutura, ó, nesse caso ele não está responsivo, tá? É uma estrutura bastante básica, então ele não tá se adequando ao tamanho da janela, por exemplo, né? Já quebrou ali, por exemplo. Isso é algo que depois vocês podem mexer, né? Eu vou mostrar para vocês que vocês podem definir, por exemplo, a largura de cada um desses conteúdos. Pode ser uma porcentagem, pode ser um valor, uma medida fixa, como por exemplo pixel, enfim, vocês podem renderizar do tamanho que vocês, da forma que vocês bem entender. O que vai ser cobrado na prática vai ser só o que foi visto até hoje. Então, por exemplo, responsividade não vai ser um fator cobrado, né, de vocês na avaliação, porque nós não estudamos responsividade ainda. Então, se eu deixar grande assim, né, ele está com a estrutura certinha, né, tá bastante estático. E se eu deixar pequeno, a gente vê que ele quebra, né? Então, é um exemplo de por que os sites devem ser renderizados, né? Devem usar, né, a responsividade. Nesse exemplo aqui, então, nós vamos ver. Deixa eu tirar um pouquinho o tamanho, até para ele ficar na mesma linha, para a gente entender um pouquinho melhor. É ruim de ler, né? Bom, eu vou deixar grande mesmo que quebra a linha, mas só para vocês entenderem. Então, essa aqui, imaginem que ela está no lado direito. Cada uma dessas estruturas, por exemplo, cabeçalho, barra lateral esquerda, barra lateral direita, conteúdo e rodapé, são divs. Então, é um esqueleto bastante esqueleto mesmo, né? Então, antes de mais nada, nós temos uma grande div, né, que se chama center, né? Então, a identificação dela é center. E dentro dessa div center, né, que ela serve basicamente para agrupar todos os nossos elementos que vão estar alinhados ao centro, conforme depois eu vou mostrar no CSS para vocês. Então, dentro dessa grande div centro, nós vamos ter outras divs, né? Uma delas é a div header, que é basicamente o nosso cabeçalho aqui em cima. Então, esse retângulo aqui em cima, chamado cabeçalho, ele é uma div. Então, cada um desses retângulos aqui é uma div diferente. Então, nós vamos usar os IDs de cada uma dessas divs para dar nome a ela, né? Então, essa aqui é sidebar left, é a barra lateral, né? Sidebar da esquerda, né? Left.
Content, é o conteúdo do site, é o que está aqui no meio. Então, a estrutura da div é bastante simples, é abrir uma tag div e fechar uma tag div. Né? Abrir, a gente basicamente abre, usa essa estrutura aqui para abrir, né, e usa a barra, né, para fechar antes do nome do elemento. Então, abriu aqui, fechou aqui. O que tem dentro dessas duas tags, né, é o conteúdo que está dentro da nossa div. Então, aqui tem uma string, né, tem um texto, mas poderia ter aqui, por exemplo, botões, poderia ter formulário, posso ter qualquer elemento HTML dentro de uma div. Se eu quero ter um link, por exemplo, posso ter um A. Tudo que eu quiser adicionar aqui, posso adicionar, né? Imagens, enfim. E basicamente é isso que vocês vão fazer depois, né? Vão adicionar imagens e tudo mais para dar vida para esse nosso esqueleto aqui, né? Do nosso HTML. Também, né? Nós temos a div rodapé, que é a que está aqui embaixo, né? Chamada de footer. E para... Beleza, né? Eu criei um monte de div, mas como que ela fica cada um no seu lugar, né? Como ela sabe que a barra lateral da esquerda realmente tem que ficar na esquerda? Como que o cabeçalho fica lá em cima? Como que o rodapé fica lá embaixo? Então, basicamente, o que vai definir essa estrutura é o CSS, né? Então, nós olharmos aqui no início, né, dessa página tableless HTML, nós temos aqui dentro do nosso head, né, do nosso cabeçalho, o nosso style underline tableless, né, .css. Então, a gente está fazendo uma referência a um arquivo externo, né, que tem formatação CSS. Se nós vimos aqui em project e abrirmos esse arquivo, lembrando, né, que vocês podem simplesmente ter isso dentro de uma pasta, ter os dois, ter o tableless e ter esse style underline tableless na mesma pasta, não precisa de usar essa ferramenta que eu estou usando, nada disso é necessário. Mesmo esquema que vocês já estão acostumados. E aqui, né, nós temos aquela coisa que nós estudamos nas aulas anteriores, né? Seletores, né? Então nós estamos falando que todo o elemento, a tag HTML e body, né, o corpo, eles não têm borda, não têm margem, a altura e largura deles são 100%, então eles ocupam todo o espaço da página. Temos aquela div, né, que tem a ID center, usando 90% da nossa página, então se nós olharmos aqui, embora que não esteja responsiva, né, em relação ao conteúdo em geral, de manter cada elemento no seu local, quando eu dou zoom, quando eu retiro zoom, né, eles se mexem, a gente pode ver que a porcentagem de espaço ocupado é sempre o mesmo. Então, eu sempre vou ocupar a largura do nosso conteúdo, né, na verdade, né, o nosso site como um todo, né, que é o que está delimitado pela div center, ele sempre vai ter tamanho 90% da nossa página. Se nós usarmos essa ferramenta aqui, né, de inspecionar, nós conseguimos ver, né, com detalhe, não sei se vocês vão conseguir ver porque está pequenininha, mas a gente consegue ver com detalhe cada um desses elementos aqui, né, o que ele está representando. Então, por exemplo, nós temos a div center, que é meio que tudo, né, exceto o que está fora daqueles 90%, né, que seria 5% para cada lado, já que está alinhado ao centro. Nós temos nosso cabeçalho, que é esse elemento aqui em cima. Nós temos nossa barra lateral esquerda, temos nossa barra lateral direita, temos o conteúdo, temos o rodapé. Então, essa ferramenta de inspecionar é bastante legal para a gente conseguir visualizar, né, a estrutura do nosso HTML. Notem que ele já mostra aqui no lado os estilos relacionados. Então, lá, né, eu estava mostrando para vocês que nós temos um elemento, um arquivo CSS separado, né? Por exemplo, esse aqui que, por exemplo, delimita que o center, né, que a div center, ela ocupa 90% de largura. Nós também dizemos que o footer, né, o conteúdo e as barras laterais, todas elas têm essa mesma borda, com 2 pixels de largura, né? Então, essa aqui é a largura da borda. É uma borda do tipo sólida, então é uma linha contínua, não é pontilhada, não é nada, não tem nenhuma estrutura diferente. E tem a cor preta, né? Então, isso tem a ver com a atividade de sábado, né? Que era usar bordas, né? Para estilizar bordas, definir largura e tudo mais. Né? Então, a gente está definindo uma borda bastante simples, tem 2 pixels de largura, preenchimento sólido e preto. Então, vocês podem depois, se for da vontade de vocês, né, na hora de estilizar essa página, utilizar, né, diferentes formatações para cada elemento. Então, aqui, todos esses elementos aqui, separados por vírgula, eles estão com o mesmo tipo de borda. Eu poderia, por exemplo, copiar isso daqui e falar que o meu header, na prática agora,
ele vai ter nosso header vai ter esse outro estilo separado. Então, a partir de agora, eu consigo definir que o meu header vai ter uma borda mais grossa, por exemplo. Mudar só a borda do header e o resto deixar como está. Então, o header não faz mais parte desse agrupamento de estilos, enquanto que... e por isso, né, a sua borda é diferente. Tem 3 pixels, enquanto os outros têm 2 pixels. Se eu olhar o resultado disso, né, se eu atualizar, consigo ver que a borda do cabeçalho ficou um pouquinho mais grossa. Então, se eu olhar aqui, né, no meu próprio Chrome, aqui, né, dando o F12, que é essa opção de inspecionar, ou indo com direito e clicar em inspecionar, eu consigo ver que quando eu achar o meu header aqui, e olhar aqui no lado na aba Styles, né, os estilos, eu já estou vendo que o CSS dele tem um tamanho de borda 3. Né? 3 pixels é a largura da borda. Se eu quiser editar aqui esse CSS em tempo real, eu consigo. Posso colocar, por exemplo, 5. Isso aqui é legal porque dá para fazer teste antes de editar o arquivo de verdade. Ou seja, se eu der um F5, ele vai perder a edição que eu fiz. Ele não vai ter nenhum efeito prático, né, no arquivo, né, no nosso código-fonte. Ele só vai mudar o código que está carregado no browser, né, no nosso navegador, no Chrome. Então, a gente consegue aqui, por exemplo, testar outras cores. Né? A gente consegue botar um background, por exemplo, se eu quiser adicionar um fundo para essa div. Qualquer coisa que eu quiser testar antes de fazer, eu posso fazer aqui. Depois eu posso copiar isso daqui, por exemplo, e colar lá, né? Ele já ficou com a cor vermelha, por exemplo. Uma das vantagens de usar essas ferramentas, como, por exemplo, o IntelliJ que eu estou usando, é isso aqui, por exemplo. Eu consigo trocar a cor, né, e tal, mas são detalhes, assim, que vocês não necessariamente precisam se preocupar agora em usar. Né? Pode usar o Notepad++ quem está acostumado. Então, se eu mudar lá, né, no código-fonte, der no F5, ele vai ficar aqui, vai adotar aquele estilo, né, como estilo da minha página mesmo. Né? Se eu mudar aqui no Chrome, ele vai ficar temporário até eu atualizar a página ou carregar novamente ela. Né? Atualizei, perde o estilo. Beleza? Em relação ao posicionamento, nós podemos ver, por exemplo, a barra da esquerda, né, que ela tem um float left, ou seja, ela flutua à esquerda, né? Ela tem um comportamento de flutuação, né, à esquerda. Se eu mudar isso aqui para right, a barra lateral da esquerda vem para a direita, ela vem para o lado oposto, né? E acaba bagunçando um pouco as coisas. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso aqui, né, ele está alinhado à esquerda. É por isso, inclusive, que a barra lateral direita fica um pouco perdida, né, quando não tem espaço para ela. Todos esses elementos, eles estão alinhados à esquerda. Ó, a margem direita, a barra lateral da esquerda e da direita, elas têm o mesmo estilo, né? Então, eu estou aplicando os 2 seletores e as mesmas regras, né? Os mesmos atributos e valores eu estou aplicando para esses 2 seletores, para a barra lateral da esquerda e da direita. Se eu quiser diferenciar, né, aplicar um estilo para uma das barras diferente do outro, eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz antes para o header, né? Eu posso copiar, por exemplo, esse estilo aqui, na verdade aqui embaixo, né? Estou dando um estilo só para fazer bar left. Na verdade, eu estou dando vários estilos, né? Lembra que o CSS ele trabalha, né, de forma em cascata, né? Então, eu posso definir, por exemplo, que a minha barra lateral da direita ela tem uma margem à esquerda de 10 pixels. Eu posso definir que a minha barra lateral da direita, da esquerda, né, left, ela tem a barra lateral, tem uma margem lateral à direita de 10 pixels. Então, à esquerda eu defino margem para a direita e a direita define margem para a esquerda. Ou seja, eu tenho propriedades que afetam especificamente só uma dessas duas divs, enquanto que eu tenho algumas outras que afetam as duas ao mesmo tempo. Não tem problema eu fazer isso. Eu só não posso, né, repetir esse mesmo comportamento para cá, né? Senão ele vai ignorar, né, o que é mais abrangente. Ele vai focar, né, vai assumir o que foi definido por último, nesse caso, que eu tenho o mesmo nível de abrangência, ou, né, se eu tivesse uma classe, por exemplo, ele ignoraria a classe porque eu estou definindo direto pelo ID, né, que é quando eu tenho o hashtag aqui na frente, né, sustenido. Então, eu poderia, por exemplo, para mudar o tamanho, aquele float que nós vimos, né, nós teríamos que mudar esse elemento aqui, que é esse seletor aqui que está definindo a forma, né, a posição para onde ele vai flutuar ou não vai. E eu posso colocar também, por exemplo, um tamanho menor. Posso dizer que ele ocupa 10% da página e vai ficar a right. Né? Então, se eu vim aqui na minha página de F5, eu estou vendo que a barra da esquerda veio para cá e ela tem o tamanho de 10% da minha área aqui, né? Então, bem menor. Né? Estou ocupando 10% em vez de ocupar
os 20 que ocupa a barra lateral direita, né? São alguns pequenos detalhes, né, que eu estou mostrando para vocês. Vocês podem brincar depois aqui para dar estilo, né, para essa página que vocês têm. Bom, sobre layout tableless é basicamente isso. É vocês entenderem que dá para fazer tudo sem usar tabelas. Você consegue controlar a posição dos elementos, vocês conseguem controlar o tamanho do elemento, estilos dele, tudo que vocês quiserem sem usar tabelas. Então, não usem tabelas. Então, a segunda parte da aula de hoje é falar um pouquinho sobre os menus com CSS. Então, basicamente, na prática, o menu ele vai ser construído com HTML, né? Nós podemos usar também divs para definir, né, o escopo de um menu. E dentro dessa div nós podemos usar alguns elementos como, por exemplo, listas, né? Listas ordenadas, listas não ordenadas, né? Ou simplesmente lista de itens, né? Independente do seu conteúdo. Né? Então, aqui tem alguns exemplos também. A estrutura geral, né? Para nós criarmos um menu lateral, por exemplo, pode ser uma grande div, né? Que vai delimitar o escopo que aquele menu está usando. E temos uma UI, né? Uma lista de itens, né? Que não ordenada, né? O é de não ordenado, unordinate. E essa lista de itens ela vai poder, né? Aqui dentro abrigar vários itens e cada um desses itens vai ser um menu diferente. Então aqui para não ficar muito extenso, eu só adicionei o comentário, né? Que aqui vai o código para os itens, né? E aqui na direita tem o código de exemplo para um dos itens, né? Então notem que esse aqui seria o item conta, né? Minha conta, que tem como ID account e como classe ele tem item, justamente porque eu quero que ele tenha o mesmo estilo dos outros demais botões, né? E dentro desse menu a conta, desse menu conta, eu quero criar submenus. Então eu também posso criar uma div, né, aqui dentro. E essa div, ela vai basicamente ter 3 itens, né, 3 links diferentes. O A aqui é de link, né, então vou ter link 1, link 2, link 3. A gente pode abrir, por exemplo, 3 páginas diferentes a partir de nossa página principal. No trabalho de vocês, não é necessário navegar. Se vocês quiserem fazer mais de uma página para navegar e estudar também essa navegabilidade entre páginas, fiquem à vontade, não vai ser ruim, ao contrário, né? vai ser legal. Mas não é necessário vocês criarem várias páginas. A ideia principal é vocês conseguirem estilizar, né, uma página e mostrar que vocês conseguiram aplicar, né, todos os conhecimentos que nós vimos até agora para deixar uma página, né, com estilos de uma forma adequada. Então, se nós pegarmos esse exemplo aqui, né, com esse item e repetirmos esse ali, aqui nessa tag ali, para criar vários itens, né, é uma lista com vários itens, que são o nosso menu, nós podemos ter, né, como resultado alguma coisa desse sentido aqui, né, na nossa esquerda. Então, nós temos a minha conta, temos 3 itens que são subitens da conta, temos o menu sobre, que tem 2 subitens, temos o suporte, que tem um subitem, e o sair, que não tem nenhum item. Né? Se nós aplicarmos um CSS nisso aqui, obviamente vai melhorar bastante, né? Então, aqui já está um exemplo, né, de como esse menu poderia ficar com o CSS. Né? Esse código aqui da direita, ele, naturalmente, né, como ele tem bastante detalhes, ele tem mais de 100 linhas de CSS. Né? Então, eu até vou mostrar para vocês. Aqui está o código-fonte, né? Também vou disponibilizar para vocês. Mas eu também vou mostrar agora aqui para vocês qual a ideia, então, desse menu, né? Então, aqui, dá um zoomzinho. Nós temos um menu simples, né, com aquelas listas, mas lembrem que tem subitens, né? Se nós não tivéssemos aqui o CSS, então, ver se eu consigo só remover aqui. Assim, se nós não tivéssemos o CSS, teria esse comportamento aqui. Temos minha conta com os 3 itens, temos o sobre com 2 itens e o suporte com 1 item. Se nós adicionarmos o estilo, né, que nós criamos, depois eu vou mostrar alguns detalhes do estilo, nós vamos ter então esse menu aqui, né, estilizado, tá? Inclusive com o plano de fundo, né, o background estilizado. Se nós pormos o mouse em cima e clicar, ele vai abrir os nossos itens, né? E é aqui que vocês vão poder ver que existem alguns efeitos, né? Por exemplo, o hover, né, que é colocar o mouse em cima e ele mudar o seu comportamento. Então, é um exemplo de menu, né, bem mais elegante, né, bem mais estilizado, né, que aquele outro, né, apenas com HTML, ou mesmo esse aqui anterior, né, que tinha só o CSS, né, sem ter esses efeitos, né. Então ele fica muito mais, o site ganha muito mais vida, né, fica muito mais
Fica muito mais legal de usar, de acessar ele, quando ele tem esses elementos. O código-fonte para fazer aquele botão eu também vou disponibilizar para vocês. Basicamente, a classe de menus, né? A classe não, né? O nosso HTML, nosso arquivo de menus, ele é um arquivo HTML com a nossa div wrapper, né? Que é aquela div geral que envolve tudo. Dentro dela tem a div menu principal, né? Main menu. Dentro dela temos vários LI, né? Nossas listas de itens. Posso minimizar aqui, né? Para ver menor. Se eu for minimizando, eu consigo ver que tem vários itens diferentes, né? Então, se eu abrir, por exemplo, o item conta, eu vejo que o item conta, ele tem um link, né, do tipo A, né, que serve para pegar o clique, né, de quando eu clico, né, no minha conta, para a partir desse clique ele mostrar, né, os submenus, né. O que vai delimitar, que vai formatar esse comportamento do clique é o CSS, né. Então, nós vamos ver daqui um pouquinho que a classe item ou a classe account ela pode receber alguns comportamentos, algumas animações e algumas ações. A minha conta também, ela tem a classe BTN, né? Então, notem que é uma cascata de itens HTML e cada um deles pode ter IDs, né, identificações, ou classes, né? E isso acontece em cascata. Então, o item que está aqui dentro, ele está dentro ele pode herdar informações, né, da sua classe, né, do BTN, assim como o minha conta em geral pode herdar estilos da classe item ou estilos que eu estou definindo exatamente para o item que tem ID conta, né? Então, na aula anterior, eu até comentei com vocês que se nós adicionarmos o mesmo ID para mais de um elemento, o estilo ele vai se aplicar, né? Mas o ideal, assim, a ideia, né, o objetivo de um ID é que ele seja único, né? Então, se nós tivermos dois IDs, né, com o mesmo nome e usarmos uma IDE, por exemplo, como essa que estou usando, ele vai até sublinhar de vermelho, né, dizendo que tem um erro acontecendo, né? Se eu olhar qual é o erro, né, ele vai dizer que eu tenho um atributo duplicado. Então, a ideia é que o ID realmente seja único. Embora que, se eu usar o mesmo ID, né, o CSS por si só, ele vai conseguir aplicar aquele layout para os dois IDs. Né? Na forma de HTML, de estrutura, a ideia do ID é que ele seja único mesmo. Então, até para reforçar, porque na última aula alguém comentou isso e eu falei do CSS, que ele podia pegar aplicar estilos para IDs iguais, mas só para frisar que não é o ideal, né? O ideal é deixar um ID, né, para cada elemento mesmo. Principalmente depois que nós formos usar JavaScript, né, para fazer algumas ações, né, no próximo trimestre, quando eu clicar em algum desses IDs, em algum desses itens, né, é importante que eu consiga identificar exatamente aquele item através do ID, especialmente quando se fala de menus, né? Quando eu falo do menu, eu preciso saber que eu estou clicando no menu conta e não no menu sobre, né? E assim por diante. Então, é por isso que é importante ter um ID único. Então, se eu pegar, né, a nossa classe, por exemplo, main menu, e abrir aqui o estilo dessa página, e eu posso ver que o estilo dessa página é o style underline menu, né, eu consigo ver, né, que eu tenho um montão de estilos aqui. Na prática, eu tenho 120 linhas de estilos, né, porque ele tem bastante... primeiro, né, ele tem bastante comportamentos, ele é bem mais complexo do que é necessário, então você não precisa necessariamente fazer um menu dessa forma, né, estou só mostrando o que dá para fazer, depois eu vou mostrar um exemplo bem mais simples, com bem menos linhas de estilos, mas para vocês entenderem, então, que dá para fazer isso. E outro detalhe aqui é que tem alguns parâmetros, né, por exemplo, esses com traço MOS antes, né, e traço WebKit e tal, que são específicos para alguns navegadores. Então, tem navegadores que podem não processar alguns desses atributos do CSS, enquanto outros processam. Então, para não ter problema de compatibilidade, é comum, né, no CSS, as pessoas definirem, né, os elementos que podem gerar esse problema, né, de compatibilidade, definir ele múltiplas vezes, um para cada tipo de navegador. Então, se um dia, né, vocês estiverem trabalhando, por exemplo, e perceberem que abriu no Chrome, abriu de uma forma, e abriu no Firefox, né, ele está abrindo de outra forma, está diferente, não é bruxismo, é simplesmente incompatibilidade mesmo dos navegadores, eles processam de maneira diferente o CSS, né, eles precisam de ter essas instruções específicas, essas regras específicas para cada browser, né, para ele conseguir processar aquela informação. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente da cor de fundo, né, que o submenu, né, então os itens que têm classe submenu,
assumem quando eu ponho o mouse em cima. Né? Por que o mouse em cima? Porque tem o hover aqui. Né? Esse hover significa, né, pôr o mouse em cima. Quando eu ponho o mouse em cima de algum elemento, ele vai assumir, né, o estilo que tem aqui. Eu poderia trocar o tamanho, poderia dar um zoom, poderia trocar a fonte, trocar a cor do texto, cor do fundo, posso fazer o que eu quiser. Nesse caso, ele está usando justamente isso. Né? E aqui, se nós formos olhar seletor por seletor, né, então cada um desses aqui, lembrando, né, de cada uma dessas chaves aqui, né, em cima são nossos seletores, né, que delimitam o item, né, e aí pode ser o ID, pode ser a classe, assim como nós vimos antes. Esses seletores, né, eles têm os seus algumas características, né, que deixam eles dinâmicos. Então, se eu tiver só o submenu, por exemplo, não tiver essa parte aqui, eu estou dizendo que esse aqui é o estilo do meu submenu e deu. Né? Se eu tiver um complemento, eu posso dizer que esse aqui é o estilo somente quando alguma coisa acontecer. Né? Então, eu estou adicionando uma condição para o meu seletor. Nesse caso, é quando eu ponho meu mouse em cima, né, o hover, né, que é a mesma coisa aqui embaixo, porém, ele tem o after, né, que é, então, after significa depois. Então, é depois que o mouse já está em cima. Eu posso adicionar, em vez de hover, eu posso adicionar o OnFocus, que é quando eu realmente ponho foco, né? Por exemplo, eu tenho um formulário com vários elementos que eu posso digitar, né? Elementos de input. E quando eu realmente clico nele, né? Que meu cursor vai para lá e ele recebe foco, ele pode trocar cor, né? Assim como se eu pôr o mouse em cima, ele pode trocar para uma outra cor, né? Se eu usar o hover. Então, isso, como eu mostrei para vocês, né? Nas outras aulas, nós temos lá aquele site do W3 Schools, né? Que ele é bem legal para pegar exemplos. Então, eu sugiro que vocês usem muito aquele site para fazer, né, esse trabalho final da disciplina. Daqui é muita coisa, assim, até um pouco parecida, né? Um pouco repetitiva. Então, acaba sendo que eu estou delimitando diferentes atributos, né? Isso aqui eu acho que não é mais, nessa altura, não é mais mistério para vocês, né? Que eu tenho atributos como conteúdo, tenho atributos como altura, largura, posição, vários atributos, né? Mesmo que vocês não conheçam todos esses atributos, acho que vocês já entendem que isso aqui são atributos de estilo. E aqui, né, depois dos 2 pontos, vem o valor que aquele atributo vai assumir. Né? E com isso eu consigo mudar o comportamento e a forma com que aquele item é exibido. Né? Então, se nós dermos uma passada geral nesse arquivo que tem 100 e poucas linhas, eu tenho uma sequência, né, de seletores que tem atributos e esses atributos têm valores. Seletor, atributo, valor. Seletor, atributo, valor. Né? Display é a forma com que ele vai mostrar, né, para ficar visível. Overflow hidden, né? Então, quando acontecer, né, um overflow, né, que seria invadir a borda, né? Se eu tiver um texto, por exemplo, que invade a borda daquela div, o que eu faço? Eu vou esconder aquela parte que exibiu. Né? Poderia usar outras propriedades que, por exemplo, em vez de esconder, ele deixa que invada ou que ele quebra a linha. Então, tem uma série de seletores, né, que depois vocês podem... Normalmente, assim, vocês vão conhecer vários estudando, assim, lendo sobre os seletores, mas tem muitos que vocês vão aprender, vão conhecer e aprender na hora que vocês realmente precisar. Eu preciso fazer uma borda que seja pontilhada, eu não sei, vou procurar, né, lá, como fazer uma borda pontilhada. Ou ler um tutorial de como fazer uma borda compartilhada, uma borda pontilhada, ou eu vou ler a documentação, né, ou fazer algum curso, por exemplo, que ensine aquilo ali. Mas é normal que vocês não tenham em mente todas essas propriedades. Assim. É muito difícil decorar isso tudo. Eu até, inclusive, sou contra ter provas escritas, por exemplo, que o aluno tem que decorar esse monte de atributo, né? E se errou, não é aprovado, né? Isso aqui, para mim, não é assim, o fator que determina se a pessoa tem ou não tem conhecimento ou capacidade de fazer, né? De aplicar aquele conhecimento. Então, é comum que vocês não lembrem de todas essas chaves. Então, não se assustem quando vocês veem, por exemplo, uma chave que vocês não um atributo, né, que vocês não conheçam, né, que você não sabe para que serve. E aqui, né, o asterisco, como vocês sabem, é o que aplica a todos os elementos. Então, eu estou definindo como fonte básica, né, a fonte da família Lato. Né? As listas, né, eu estou definindo que elas não têm nenhum estilo. O text decoration, né, a decoração dos textos também não tem nenhum estilo. A margem inicial é 0, ao menos que eu explicitamente delimite uma margem, né? E o padding, né, também, que é aquela margem para dentro, né? A margem, né, nós temos um quadrado, por exemplo, a margem do quadrado para a borda, né, é o que nós chamamos de margem. E do texto, por exemplo, que tem dentro daquele quadrado para o quadrado,
é o que nós chamamos de padding, né? Então seria aquele espaçamentinho que ele dá, né, para dentro, ao invés de ser para fora, como o caso da margem. É um overviewzão desses atributos, né? Não vale a pena a gente passar de um por um. Qualquer dúvida sobre eles, vocês podem tanto perguntar quanto jogar na internet, né, no próprio W3 Schools ou Google. Rapidinho você consegue descobrir para que serve, né, qualquer um desses atributos. Então, como eu falei, esse aqui é um menu mais estilizado, né? Ele tem bastante combinações de estilos, efeitos e tal, mas a gente pode fazer menus CSS bem mais simples que também são bonitos. Então, por exemplo, aqui na nossa aula eu adicionei esse exemplo aqui, né? Eu adicionei um monte de exemplos que também são compostos, assim, né? Depois eu vou mostrar o simples, né? Só para mostrar aqui que tem outros. Dá para fazer coisa bem legal mesmo e dá para pegar muito exemplo na internet. Né? Então, por exemplo, isso aqui, conforme eu passo o mouse, né, eu posso fazer cair, né, o meu conteúdo. Não é muito comum a gente ver isso aqui, porque, como vocês viram, né, esses tipos de estilos, eles demandam um pouco mais de trabalho, né? Então, para fazer algo assim, com bastante detalhe, né, com bastante estilo, com bastante animação, vai gerar, né, consequentemente, mais linhas de código, mais linhas de estilo. Mas, às vezes, se você tem vontade de fazer algo bem detalhado, né, não custa fazer isso. E uma dica que eu dou para vocês também, além daquele W3 Schools, é usar esse site aqui, freefrontend.com, que ele tem muitos exemplos legais. Inclusive esse aqui eu estou mostrando, né? Se eu clicar em Demo and Code aqui, ele tem uma ferramenta parecida com o W3 Schools, né? Que ele mostra aqui qual é o código HTML usado, né? Então tem todo o código HTML, a estrutura, e tem aqui todo o CSS. Se eu tirar o CSS, aqui ele já nem compilou, né? Só ficou um negócio estranho aí, né? Ele já perdeu todo o estilo, então não dá nem para ver como ficaria. Ele fica um negócio totalmente feio mesmo, porque as imagens ficam enormes e tudo mais. Então, com CSS, ele fica dessa forma aqui. Né? Basicamente, o que foi usado aqui não é muito diferente do que foi usado no outro, né? O hover, né, quando põe o mouse em cima, e aí tem algumas animações, né, que vão executar, né, a partir daquele elemento. Né? Nós não estamos estudando animações nesse trimestre, mas já, né, um spoiler, né, que eu posso dar para vocês é que tem esses atributos como, por exemplo, o transform, né, que faz o negócio girar, tem o animation, que dá para limitar o tamanho e a forma de animação que ele vai acontecer. Então, isso aqui são coisas também que, se vocês tiverem curiosidade de, além do que a gente consegue ver na disciplina, que o tempo é curto, vocês conseguem vir aqui no W3 School, por exemplo, né, e procurar. Se não me engano, aqui também tem animations. Também tem animações, né. Fugindo um pouquinho do menu, né, só para mostrar para vocês que existe, a gente consegue fazer coisas como, por exemplo, isso daqui. Ver se ele tem o código-fonte de alguma animação aqui. Aqui é uma animação que está basicamente trocando, né, a cor do nosso elemento aqui. Se rodar, né, começa aqui, ele vai trocando gradualmente. Então, a gente pode ver que ele tem a duração, né, tem a cor de fundo, e vai ter, né, da cor vermelho até amarelo, né, que é a chave que a gente vai usar para aquela animação acontecer. É só para você saber que existe, tá? Então, quem tiver curiosidade pode ir atrás disso, mas não é algo que vai ser cobrado de vocês. Voltando para o conteúdo que realmente importa, de hoje, nós temos, então, os menus, né? E aí tem um exemplo aqui alguns exemplos mais simples de menus drop-down, que requerem bem menos estilos, né? E também são legais, são bonitos. Eu posso ter tanto uma imagem, né, como o botão. E essa imagem aqui, né, é a imagem de uma paisagem, mas ela poderia ser uma imagem que eu criei, por exemplo, no Photoshop e tal, para ser o meu botão. E quando eu ponho o mouse em cima, né, pode acontecer algum evento, como por exemplo isso daqui. Posso criar o drop-down em si mesmo, né, que seria a nossa lista suspensa de itens, e posso ter simplesmente um texto que também, né, tem isso daqui. Se eu for lá aqui embaixo o código, né, o nosso código é bem mais simples. Nosso HTML é só uma div, então olha só que a gente também está usando divs aqui, né, layout tableless, né, que foi o primeiro conteúdo da aula de hoje. Nós temos o nosso span, né, que é esse elemento onde eu consigo adicionar a informação, né, o mouse over me, né, mouse sobre mim. E tem também um parágrafo aqui, né? O P de parágrafo com Hello World. E o Hello World aqui no conteúdo dele, né? O conteúdo desse Hello World, ele está dentro de uma div chamada Dropdown Content. Se nós olharmos essa classe Dropdown Content, nós conseguimos ver que ele está inicialmente
não exibido, né? Ele está oculto, porque tem o display known. Então, se meu display está known, né, eu já consigo saber que quando eu abrir, né, quando eu olhar para o meu menu, né, que é o mouse over me, ele não vai aparecer, né? Ele está no estado original. Se eu colocar o mouse em cima dele, acontece uma coisa bastante simples, né, que é mudar o display para block. Display block é a visibilidade, né, visível. Então, o que estava oculto vai ficar visível. Então, só está mostrando um conteúdo, uma div que estava escondida ali, né? Então, esse código simples e até mesmo feio, né, HTML aqui, mostra um princípio que vocês podem usar, né, para se basear e fazer coisas bem legais também, que é usar o hover e deixar uma coisa que está invisível agora visível, né? E com isso dá para fazer várias coisas legais. O código é bastante curto, né? Então, até vou... Já está, na verdade, no slide, né? Então, aqui, se vocês olharem no W3 Schools, né, CSS, Dropdowns, nós temos o link, né, que leva para aquela página que eu estava, onde mostra esses exemplos. E como você sabe, né, todo exemplo aqui ele tem também o código-fonte. Vocês conseguem olhar. Tem outros exemplos aqui, né? Tem código-fonte. Né, aqui tem a da esquerda, a direita, né? Então, tudo isso aqui é tranquilo, né, para vocês fazerem, se vocês olharem o código que está aqui. Dá para usar a imagem, né, para deixar a imagem maior e tudo mais. Então, olhando esses exemplos, eu acho que dá para já ter várias ideias, né, de como estilizar aquele frame que nós vimos lá no início, né, aquele conjunto de divs, na verdade, que é o esqueleto do nosso site inicial, né. Então, vocês podem começar a estilizar, né, criar site de notícias, site do que vocês quiserem, né, com esses estilos que a gente está vendo aqui para menus. E assim como a gente está vendo estilo para menu, você pode ficar à vontade também para usar esse site, né, para pegar outros estilos para qualquer outro elemento que vocês precisem. Tem as navigation bar, né, que são as barras de navegação, né? A gente pode usar também isso aqui. Tem a barra lateral, né, vertical, tem a barra acima, né, que também tem a ver com nossos menus. Aí tem alguns efeitos também que não tem a ver com a aula de hoje, mas só para você também saber que em algum momento pode ser útil usar, né? Como, por exemplo, só mudar a transparência. E uma das coisas que a gente pode fazer também é fazer que uma imagem transparente ela fique visível quando a gente põe o mouse em cima, né? Que seria basicamente adicionar a propriedade hover também. Quando a gente põe o mouse em cima, ela vai mudar a transparência para 100%, né? De opacidade. Transparência não, né? Vai mudar a opacidade para 100%, que seria 0% de transparência. Né? E basicamente é isso, né, que nós temos para falar de menus com CSS. Deixa eu uma coisa aqui. Bom, o conteúdo então que eu organizei para a aula de hoje é esse, e que a gente pode aproveitar um pouquinho agora para falar um pouquinho sobre as mídias, né, e hospedagem de sites, que foi o conteúdo que ficou mais obscuro, né, nas aulas anteriores, né, dos professores anteriores, né, que alguns de vocês me relataram, né, que foi um pouco rápido, né, e o professor não estava mais aqui também depois para tirar dúvidas. Então, vou abrir o código aqui, abrir o conteúdo, só para comentar com vocês também um pouquinho sobre aquilo lá. Eu posso abrir, inclusive, a atividade que estava proposta. Eu dei uma olhada, não é nada complexo, é uma atividade bem simples. Se bem que eles dão muito sobrecarregado, a gente pode não abrir também, né? Eu vi que alguns já fizeram. Então, a gente pode, de repente, abrir como recuperação, alguma coisa desse tipo, né? É uma das coisas que a gente pode fazer, porque nós temos previstos, né, a recuperação no nosso cronograma. Então, tem a parte de multimídia, né? Se nós abrirmos aqui. Página com multimídia, né? Um dos exercícios que eu vi que tinha, né? Que D23, 14 vocês mandaram, é criar uma página simples HTML que tenha um áudio e um vídeo. E um vídeo no YouTube e um vídeo não YouTube, né? O código é bastante simples para fazer isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, esse próprio material que vocês já tinham. Se não me engano, era esse aqui. Mas, assim, a nível de revisão e recuperação, assim, mas não é algo também que vai ser necessário incorporar na nossa avaliação do semestre 2, do trimestre 2, na verdade. Isso aqui, ele foi o início do trimestre 2, né, para vocês
mas foi antes da gente começar, né? De eu assumir a disciplina com vocês. Só para não ficar, então, não passar batido, saber que existem, né, essas multimídias e quando usar. Nós temos um iframe, né, que é basicamente um quadro que contém um código HTML dentro da nossa página HTML. Geralmente serve para embutir algum conteúdo, algum elemento, né, externo. Por exemplo, quando eu tenho os vídeos do YouTube, né, se eu quero pegar um vídeo pronto do YouTube, eu posso acessar o YouTube, copiar o vídeo, né, se eu pegar o vídeo da aula, por exemplo. Um vídeo qualquer aqui. Lá. Ele tem o incorporar em algum lugar. Acho que não anuncia para passar um. Você sabia que agora a 1, 2, 3 milhas... Aí vamos ver. Incorporar. Se eu copiar o código da incorporação aqui no YouTube e abrir um notepad, eu tenho um iframe aqui, né? Vocês conseguem ver? Tem um código HTML que é para eu conseguir inserir esse vídeo do YouTube em qualquer outro site, né? Eu posso acessar no meu site, por exemplo. Então, se nós tivermos nossa página tabulada aqui, né? No conteúdo, adicionarmos esse vídeo, ele deve funcionar. Vamos testar. Parece que está disponível, mas o que importa é que ele adicionou aqui, né? Por algum motivo ele não deixou eu pôr na minha página. Mas de qualquer forma, deu para ver que ele inseriu um elemento aqui, né, que vem do YouTube. Então, esse elemento, esse pedaço de código aqui, que não foi eu que criei, que eu só adicionei ali, ele é um pedaço de código HTML, né, que eu adicionei na minha página através de um iframe. Então, o iframe é isso, é adicionar conteúdo externo, né, dentro da minha página. Daí que tem umas ponderações, né, que, por exemplo, para fazer pesquisas no Google, né, é uma coisa que não é legal, né, porque ele é indexado separadamente, com uma página separada. Então, se eu quero procurar uma página que tem aquele vídeo, por exemplo, e a minha página tem, minha página não vai ser listada no Google, né, porque não está otimizado, né, por conta de usar um iframe. Então, depois vocês podem revisar também esse conteúdo, né, para vocês verificar, né, algumas dicas que tem aqui dos professores anteriores. Aqui tem mais um exemplo, então, né, eu posso usar iframe para anúncios, enfim. Isso aqui é um iframe. Aqui tem um exemplo também do YouTube, né? Então, uma daquelas atividades era fazer isso, né? Não vai ser necessário fazer aquela atividade, eu acho que não precisa eu abrir para vocês, só depois, se for necessário recuperar a nota, de repente eu posso fazer isso. Mas para não sobrecarregar, não vou dar mais essa atividade para vocês, tá? Então, iframe é isso, né? Além do iframe, nós temos essa tag embedded aqui também, que embed, na verdade, que ela serve também para adicionar alguns elementos, porém, em vez de ser elementos HTML, são elementos como, por exemplo, o Flash, né? Aqueles SWF, né? Que eram aqueles arquivos do Flash. Inclusive, não está sendo... ele não está sendo suportado no meu browser, justamente porque ele não está sendo mais compatível com quase nenhum browser. Então, ele está defasado. Ninguém usa mais Flash hoje em dia, né? Antigamente, né? Quando começaram a deixar um pouco bonito os sites, né? Largar um pouquinho só a questão de HTML e tal, tinha muito site que era feito com Flash, mas o grande problema, né, deles é que eles eram muito lentos para carregar, todo o cabeçalho era em Flash, os menus eram em Flash, então é um negócio extremamente lento. Foi até bonitinho, sabe, porque dava para fazer bem personalizado, com as imagens que tu quer e tudo mais, todo o efeito que tu quer, mas assim, é muito feio, é bonito, mas é feio, né, é bonito, mas ele dá uma má impressão, porque ele demora muito para carregar, ele fica muito pesado. Então, na verdade, não é feio, ele é pesado, assim, é ruim de usar. Hoje em dia, já a maioria dos navegadores não suporta mais Flash. Então, não se usa tanto mais isso. Tem também o Object, também, que ele serve para adicionar alguns códigos também, similar ao Embedded, mas ele também permite que a tua página atual ela consiga passar alguns parâmetros, né, alguns objetos, alguns argumentos ou parâmetros de entrada para esse objeto, né, que está sendo carregado. Então, se eu vou carregar, por exemplo, um vídeo no YouTube, eu posso, daqui a pouco, passar a resolução que eu quero ver aquele vídeo, o volume, enfim. Posso passar dados para que aquela requisição, né, aquele objeto que vai ser mostrado, ele já venha preparado. Né? E outra coisa que também não é mais
útil, não é mais utilizado hoje em dia, né? Não é mais compatível com muitos navegadores, é isso aqui, né? Esses applets, né? Essas aplicações Java, da linguagem Java, que muitas vezes eram usadas nos navegadores, hoje em dia também caiu em desuso. Não, inclusive aqui, pelo que eu estou vendo nessa mensagem de erro, parece que esse site ele mostrava um applet que não está sendo compatível com o meu browser, que é o Chrome. Então é mais uma coisa que está sendo caindo em desuso. Ainda na parte de multimídia, eu posso adicionar, né, áudios e vídeos diretamente do meu computador ou do meu do meu servidor. Então, quando eu uso essas tags áudio e vídeo, eu consigo adicionar, né, um link aqui, ou do meu computador, ou apontando para um outro computador aleatório, qualquer lugar, e mesmo que eu não instale nenhum plugin, nada no meu navegador, ele já vai estar conseguindo, né, vai estar apto a executar o meu áudio. Então, se eu executar aqui, não sei se está transmitindo áudio para vocês, mas ele tá, para mim aqui, tá saindo um áudio, né? Então, essa tagzinha, bem simples aqui, áudio, é o que faz, né, adicionar um áudio no meu computador, né, na minha página, né, a partir desse áudio que está ou no meu computador ou em algum local na web. Então, o que vai definir onde está esse áudio é isso aqui, né? Esse valor da tag SRC. SRC significa source. Então, basicamente a mesma coisa de adicionar uma imagem, né? Quando eu vou adicionar uma imagem, eu tenho meu IMG, né? Minha tag IMG, e tenho dentro dela o campo SRC, né? Que mostra uma das imagens, onde ela mostra a imagem que eu estou passando que eu estou passando a URL dela, né? Então, da mesma forma, eu consigo passar áudios ou vídeos para execução, né? Para executar áudio, então eu vou chamar a tag áudio, e o vídeo depois eu vou mostrar que tem a tag vídeo. Aqui tem até um exemplo, né, de compatibilidade. Então, cada navegador ele tem um conjunto diferente de formatos de áudio que é suportado. Então, embora que não precise instalar nada, tem alguns tipos de áudio que não são suportados no navegador, né? Principalmente o Internet Explorer, né, que já caiu bastante em desuso também, né? Ele não suporta vários tipos de áudio. E aqui, né, ele mostra que a gente consegue adicionar, né, mais de uma fonte de áudio. Então, eu tenho meu áudio em OGG, em MPEG, né, que é MP3. E se eu tiver um navegador que suporta só MP3, por exemplo, ele vai conseguir executar mesmo assim. E dentro do áudio, né, só para vocês entenderem também, eu posso adicionar, por exemplo, né, alguns controles, por exemplo, como definir que esse áudio já vai estar pré-carregado, né? Então, quando ele abrir, ele já vai estar pré-carregado. Não vou precisar baixar o áudio para depois executar, como é, por exemplo, o que acontece no WhatsApp, né? Quando tem um áudio, eu posso baixar e depois executar ele. E assim como tem o áudio, né, que é muito similar à tag image, né, que dá para adicionar imagens, também tem a tag vídeo, né? Então, tag vídeo é basicamente a mesma coisa. Eu tenho um vídeo, controls, eu digo o tamanho, digo a altura que eu quero que aquele vídeo seja exibido na minha página, e dentro da minha tag vídeo, né, abro o vídeo e fecho o vídeo, eu tenho a tag source. Então, a tag source, que também tem um SRC de source, ela vai receber um link, né, onde o meu vídeo está hospedado. Então, se eu copiar esse link aqui e colar aqui, ele provavelmente vai executar um vídeo, né, no caso, todo em preto. Na verdade, não é um vídeo, né, é um áudio, um ponto .mp3. Mas esse aqui é o lugar onde está onde está hospedado, né, o meu áudio, né, ou o meu vídeo, se for o caso. Então aqui em cima eu estou no áudio ainda, tá? Eu que enganei aqui embaixo. Na verdade, o vídeo está aqui. Então, se eu copiar esse link aqui para uma nova página, tá aqui o meu vídeo, né? Está sendo exibido na minha página. Então, aqui é o link bruto, né? O link exato do vídeo. E aqui eu estou adicionando ele dentro da minha página do tamanho que eu quero, né? Da largura e altura que eu quero e no local que eu quero, através dessa tag vídeo. Então, assim, embora que tenha ficado um pouco obscuro para vocês o conteúdo de multimídia, que foi o último, quando teve a troca de professor e tudo mais, não se assustem muito com esse conteúdo, assim, é algo bastante trivial, assim, sabe? O que vocês precisam é ter esse elemento, essa tagzinha aqui, dá para inclusive copiar e colar dessa aula que está disponível para vocês, que é a aula 8 antes de eu começar, né? Depois eu zerei a contagem, agora a gente começou da aula 1, a partir de 1º de outubro, mas então seria a aula 8, né, das aulas que já estão disponíveis no Moodle. Então, se eu olhar no Moodle, na própria parte aqui de multimídia, que na verdade está como aula 15 aqui,
no dia 21 e 23/8, né, que foram os últimos dias de aula que vocês tiveram. Aqui, então, eu tenho esses exemplos que eu estou mostrando para vocês. Se vocês precisarem adicionar um vídeo, um áudio ou um vídeo do YouTube, vocês podem simplesmente copiar e colar o código daqui, substituir, né, o fonte pelo fonte de vocês. Lembrando, né, que esse fonte aqui ele está uma URL completa, mas se eu tivesse na minha máquina, né, no meu PC, um vídeo, basta eu pôr o nome do arquivo aqui, né, e deixar ele na mesma pasta. Assim como eu referencio um CSS, por exemplo, né, um arquivo externo ao meu HTML. Então, é bastante simples, tá? Não tem nenhum mistério essa parte de multimídia, por mais que tenha ficado um pouco nebulosa para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para aproveitar e tirar agora, tá? E agora ou depois também, né? Vocês podem me contatar a qualquer momento. Mas a gente tem tempo ainda hoje para isso. Então, fiquem à vontade. A aula de hoje vai até 6h30, eu falei, né? Deixa eu olhar o horário só para ver se eu não vou invadir. Mas basicamente o conteúdo que eu tinha para hoje era esse. Até 6h30. Então, o conteúdo novo para hoje era esse, a revisão sobre multimídia era isso. Tem a parte de usar a hospedagem, né? Bom, existem várias formas de hospedar, vários servidores para hospedar um site, né? Vocês têm aqui, tem um link aqui também, né, que foi passado para vocês. Eu particularmente não conheço aquele site, aquela plataforma. Vou dar uma olhada para ver se é simples. Não sei se vocês conseguiram cadastrar, se cadastraram nela, se alguém conseguiu fazer publicar algum site. Alguém chegou a fazer isso? Naquela plataforma de hospedagem gratuita que tem aqui no Moodle? Eu fiz, mas foi por outra plataforma. Outra plataforma. Uhum. Essa aqui você chegou a tentar ou foi difícil ou você já conhecia outra e preferiu ir direto nela? Não, é que o meu pai tem uma outra que ele utiliza, daí eu peguei um subdomínio. Ah, tá, entendi. Beleza. Tem uma plataforma que eu uso também que é o Firebase Hosting. Eu tenho um site aqui que é meu. Eu usei o Firebase Hosting também, que ele também é gratuito. Então, tem alguns efeitos, animações e tal aqui. Bom, tem até um comparativo de serviços de hospedagem grátis, né? Acho que também não vale tanto a pena a gente usar o tempo da aula para isso, porque cada serviço vai ter sua própria forma, né, de adicionar. Mas se alguém também tentar em alguma das plataformas e tiver dúvida, é só me falar que, mesmo que eu não conheça a plataforma, eu posso tentar aqui me cadastrar também para tentar ver como é e ajudar vocês. Ou também falar, né, como eu faço para adicionar no Firebase, né, que é o que eu faço hoje. Mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum ponto da disciplina, seja ele qual for, desde o início até agora, fique à vontade para aproveitar esse tempo final. Caso ninguém tenha dúvidas, fica então só para vocês acabar esses exercícios até quarta-feira, né? Os exercícios que não acabaram ainda, eu abri todos eles. E talvez hoje ainda, ou no máximo até amanhã, eu já vou fazer o enunciado do trabalho, mas já adianto para vocês que vai ser basicamente aquilo que eu falei. Propor, né, um site de alguma coisa, pode ser uma loja, pode ser uma revistaria, enfim. Você define de que vai ser o site, o que vai ter nele. Mas o importante é que vocês procurem aplicar, né, o conteúdo dessas 6 aulas que nós tivemos até hoje. Né? Quanto mais vocês conseguirem aplicar o conteúdo que nós vimos até hoje nesse site, né, mais vai ser fácil de eu conseguir avaliar vocês e perceber que vocês realmente entenderam o conteúdo e estão dominando, né, e vão ter aprovação. E lembrando que também quinta e sexta tem horários para tirar dúvidas, para atendimento. Né? Pode falar. app.com. Nada. Então, a gravação está interrompendo aqui.